esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse tempo litúrgico da Páscoa, acompanhamos a história dos discípulos e discípulas de Jesus após a sua ressurreição e ascensão, através do livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje o texto nos fala do diácono Santo Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de graça e força, e que se opunha com sua inteligência e suas argumentações às autoridades da sua época, de um modo particular do Sinédrio. E assim como foi o Sinédrio que condenou Jesus por não seguir a lei e descuidar do sábado, transgredir o sábado, assim também Estevão foi acusado de um modo todo particular por tratar as coisas contra a lei e contra as escrituras, mas de um modo todo particular também contra o templo. Então, nós vemos na vida de Estevão tudo aquilo que aconteceu com Jesus. E como primeiro mártir, entre os discípulos de Jesus, por isso chamado de protomártir, Estevão vive na própria pessoa aquilo que aconteceu com Jesus. Acusado falsamente, julgado injustamente pelo Sinédrio, como também aconteceu com Jesus. E nas leituras que prosseguem a partir de amanhã, veremos então o discurso de Estevão e depois a execução dele com a lapidação com pedras. O Evangelho nos apresenta de um modo todo particular a Jesus que, após ter realizado o sinal da multiplicação dos pães e do sinal de caminhar sobre as águas, ele então se encontra diante de uma multidão que o procura e pergunta quando que ele veio para aquele lugar. E Jesus não responde a esta pergunta, mas de um modo todo particular vai falar sobretudo da necessidade de que eles pudessem buscar sim o pão material, mas de um modo todo particular, que visse no sinal realizado por ele, da multiplicação dos pães,
o sinal do seu messianismo. No entanto, como no capítulo 4, a samaritana que pede para Jesus a água da vida para que ela não precisasse mais voltar a tirar a água do poço, aqui também Jesus diz para a multidão que certamente gostaria que pudessem ter indeterminadamente, o pão cotidiano da própria sobrevivência. Então, Jesus diz que, para além do pão material, deveriam esforçar-se pelo alimento que não se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e o próprio Jesus vai dizer que o Filho do Homem vos dará. Para que isto possa acontecer, então Jesus dá o parâmetro. Para realizar as obras de Deus, é preciso que acrediteis naquele que Ele enviou. A partir das leituras de amanhã, Jesus então vai continuar o seu discurso sobre o pão da vida, propondo de fato uma mudança radical na relação com Deus, quando Jesus, o Filho de Deus, feito um de nós, declara ser Ele o pão da vida e que, para ter a vida eterna, é preciso que as pessoas tomem deste corpo, o comam, tomam do seu sangue e o bebam para ter a vida eterna. Vamos acompanhar, nos dias que seguem, a continuação do pão da vida, um discurso muito belo que Jesus faz sobre o significado daquilo que depois ele vai deixar como o testamento da nova aliança para os seus discípulos e discípulas. A Santa Eucaristia, durante a qual nós então somos instruídos pela Palavra de Deus e podemos receber a grande força de Deus através do próprio Jesus, que se dá a nós como comida, como bebida, seu corpo e sangue. Vivamos então com gratidão esta possibilidade que Jesus nos dá de podermos desde já nos preparar para que, semeado no corpo corruptível, possamos, como Jesus também, ressuscitar para uma vida nova. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora, abrindo o nosso coração, nós rezamos pelas necessidades do mundo, da igreja e de todas as pessoas, de modo particular aquelas mais necessitadas, elevando a Deus, nosso Pai, entregando nas suas mãos, através das mãos de Maria, as nossas humildes e confiantes preces.